e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 6. Apocalipse, capítulo 20 e versículo 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia. A igreja pode ficar à vontade. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, meu amado, essa é a história que se conta por aí. Vamos aproveitar a vida, vamos fazer aquilo que der na teia de fazer, porque morreu, acabou. É mentira do diabo. Jesus foi claro: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal sairão também do sepulcro para a ressurreição da condenação. Então Jesus deixou claro vida após a morte física, e ele ainda deixou claro que as nossas obras nos acompanharão. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Ei, feliz, santo, separado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre este não tem poder a segunda morte. Mas que segunda morte é esta? Vamos meditar na revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11. João declara: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, plural, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo a sua obra. E deu o mar os mortos que nele havia, e deu a morte e o inferno os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha aí, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, o que é a segunda morte?
Segunda morte é morte eterna. Segunda morte é ser lançado no lago de fogo. Segunda morte é ir para o inferno. Querido, o inferno é real. O lago de fogo já está preparado para Satanás e seus adeptos. Davi afirma no Salmo de número 9, versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Querido, eu sei que o nosso ser quer ouvir eu sou contigo. Eu sei que o nosso ser quer ouvir eu vou te prosperar. Mas o Espírito de Deus me falou grandemente nessa semana passada. O meu espírito gemia quando o Senhor me mostrava a condição desta humanidade. E o Senhor me levou na oração que Ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ei, abra os seus ouvidos espirituais. Toda criatura é boa. Deus não fez nada ruim, mas o diabo tem reinado no coração de muitos homens. E Jesus, na sua onisciência, Ele nos ordenou a orar e a pedir que o reino de Deus viesse sobre nossa vida. O seu coração precisa ser reinado por Deus. O inferno é real. E nunca se ouviu tanta barbaridade como nos dias atuais. Se você quiser aceitar, Jesus está às portas. Se você não quiser aceitar, Jesus está às portas. E o Espírito de Deus fala comigo: filha, te preocupe que a sua pregação traga vida para o reino de Deus. Que a sua pregação saqueie o inferno. Igreja, as almas estão morrendo. Satanás está cirandando com vida. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Mas em nome de Jesus, escuta a exortação do Senhor para a minha e para a sua vida nesta noite. Lute, lute para não ser condenado com o mundo. Lute, lute sim. A Bíblia diz: emprega-se de força para entrar no reino de Deus. Nós não temos tempo para evangelhos fáceis, baratos, em que eu aceitei Jesus e eu já estou no céu. Não, a salvação não é de graça. A salvação é pela graça. É pelo favor não merecido. Eu e você jamais poderíamos pagar o preço da nossa salvação. Mas Paulo afirma que ele esmurrava a si mesmo para que, exortando a outro, ele não viesse a ser repreendido naquilo que pregava. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Lute agora. Sabe por quê? Porque depois da morte física, o seu destino já está definido. Hebreus no capítulo 9, versículo 27, ele diz: aos homens foi ordenado morrerem uma vez, e restando depois disso o quê? O juízo. Ei, depois da morte física, essa morte que foi decretada lá em Gênesis 3, tu és pó e em pó te tornarás. Depois dessa morte física, o seu destino
Aleluia. 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 Abra seus ouvidos espirituais. Ensina o que Deus fala. E agora talvez você pergunte: mas se eu morrer e o destino já está definido, por que o juízo final? Por que, irmãos, o juízo final? Hoje, o Espírito de Deus me manda te dizer: abra seus ouvidos espirituais. Peça ao Senhor o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, para que você ensine agora o mistério que o Senhor vai revelar a esta igreja. O juízo final, meu querido, não é um tribunal investigativo. O juízo final é um lugar para execução da sentença. João não viu ninguém vivo diante do trono branco. João contemplou mortos que estavam ali para ser condenados, ser lançados no lago de fogo. O juízo final não vai ser um tribunal investigativo, onde eles vão perguntar para você: por que você fez isso? O que te levou a fazer isso? Quem sabe a sua intenção? Nós vamos te dar uma outra oportunidade. Não. Ali vai ser lugar para execução de sentença. João afirma: abriram-se os livros e foi aberto outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros segundo a sua obra. Ninguém vai ser mandado para o lago de fogo sem saber por que está sendo condenado. Aqueles livros, com certeza, tinha leis, tinha mandamentos, que deveriam ser executados, que deveriam ser cumpridos. E porque você não cumpriu, você morto, que está diante do trono branco, vai ser lançado no lago de fogo. Então a pergunta agora: que livros são esses? Numa interpretação minuciosa da palavra de Deus, no texto, na palavra, no contexto, naquilo que a teologia chama de hermenêutica, de exegese. Estudiosos da Bíblia apontam pelo menos 7 livros que vão ser abertos naquele dia: o da natureza, o livro da consciência, o livro da memória, o livro das obras dos homens, o livro da lei do Senhor, o livro do Evangelho e o livro da vida. Mas eu não vou entrar em detalhes acerca destes livros, mesmo porque o tempo não nos permite. O que eu quero passar para a igreja, que você precisa sair daqui e entender, é que a palavra de Deus, que subsiste, que perdura para sempre, vai estar ali para julgar os mortos, para julgar aqueles que não a viveram, que não a praticaram. Medite comigo. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz: olha, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e toda a obra que nela há se queimarão. O que é que Pedro estava dizendo? Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ser queimado, tudo isso aqui vai ser destruído. Essas obras que vocês veem, que vocês às vezes até se maravilham de ver, vai ser destruída no fogo.
se você sabe que tudo isso aqui vai passar. Ei, igreja, acorda! Por que tanta briga? Por que tanto ai, ai, ai? Por que tanto disse-me-disse? Por aquilo que é passageiro, por aquilo que vai ficar aqui. Não vale a pena matar, não vale a pena morrer. Mas que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, andando como separado de Deus, andando no amor fraternal, tendo honra uns aos outros, aguardando e apressando-vos para o dia da vinda do Senhor. Ele agora destaca, mas nós quem? Eu e você, que fomos revelados tão grande salvação. Mas nós, eu e você, que fomos escolhidas do Senhor. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu, nova terra, em que habita a justiça. Tudo aqui vai passar. Resista mais um pouquinho. Às vezes a luta é muito grande. Às vezes eu chego a bater no meu ombro e falo: Rosilene, espera mais um pouquinho, porque vai passar. Jesus afirma no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 31: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não vão te passarem. As minhas palavras não passarão. Em João, Jesus ainda foi mais direto. João 12, 48: se alguém me rejeitar a mim e não ouvir as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que vos tenho pregado, o há de julgar no último dia. Abra seu ouvido espiritual, te ensina o que Deus fala contigo. Olha a revelação de João. Eu vi um trono grande, branco, onde estava alguém assentado, e aquele que estava sentado ali, cuja presença fugiu a terra, fugiu o céu, não achou lugar para ele. Ei, naquele dia, céus e terra terão passado, mas a palavra do Senhor, que permanece para sempre, que perdura para todo sempre, vai estar ali, vai estar ali, vai estar ali para julgar. Por isso não brinque com a sua salvação. Por isso não vive o dia de hoje como se você não tivesse que prestar conta ao justo juiz. Um dia eu e você vamos ter que dar conta de todas as nossas atitudes. Mas não é diante do pastor, não é diante do dirigente, não é diante do pai, não é diante da esposa, não é diante do marido. É diante daquele que tem os olhos como chave. É diante daquele que contempla seu levantar e seu deitar. É diante daquele que te sonda, que te esquadrinha, que te conhece por dentro e por fora.
diante dele. Não tem não! E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. E como essa palavra é verdadeira, Pedro afirma: melhores fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem do seu santo mandamento. Você pode glorificar o Senhor. Se você não pode, clama misericórdia. Porque ainda é dia verdade. Ainda é tempo de salvação. E Deus nos trouxe aqui para te fazer uma alerta. Não conforme com esse mundo. Não conforme com as coisas que estão acontecendo. Não finja que não está acontecendo nada. Porque aquele que tem os olhos como chama de fogo tem te contemplado. Bem-aventurado, santo, feliz, separado. Oh, glória! Foi você que escolheu o Senhor, não? Foi o Senhor que te escolheu. Foi Ele que te chamou. É Ele que está te dando mais uma oportunidade. É Ele que está te lavando pela palavra. Você está escrito pela palavra que nos tem falado. Oh, glória! Bem-aventurado, santo, aquele que tem parte com a primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre esses não tem poder a segunda morte. A palavra ressurreição vem do grego anástasis ergeiro e define-se tornar à vida, erguer-se, levantar-se. Quando a Bíblia fala da ressurreição dos mortos, a Bíblia fala da ressurreição de um modo em geral, tanto de justo como de ímpio. Mas quando a palavra quer definir a ressurreição dos justos, no original essa palavra é restrita e ela se interpreta, se traduz por ressurreição dentre os mortos. Sabe o que é isso? Tirado do meio dos mortos. Glória a Deus. Está entendendo a palavra do Senhor? Eu fui tirada de lá. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia. Deus já falou aqui nesta noite que é Jesus Cristo morreu para nos dar vida. Aleluia! No tocante ao tempo, a ressurreição, a primeira ressurreição, ela se divide em três fases. Três fases no tocante ao tempo. A primeira é a ressurreição, refere-se à ressurreição de Jesus Cristo e dos seus santos do Antigo Testamento. É a primícias dos santos. Mateus 27, 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que ali dormiam foram ressuscitados. Aleluia. Aleluia. Abriram-se os sepulcros e muitos mortos, muitos corpos de santos que dormiam
Aleluia. A primeira fase da primeira ressurreição. Paulo, 1 Coríntios 15, 20, ele diz: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia do que dorme. Aleluia. Assim como em Adão todos morreram, assim também em Jesus Cristo todos serão vivificados. Paulo, escrevendo Efésios no capítulo 2, versículo 1, ele disse: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecado. Oh glória, ele morreu, ele ressuscitou, ele pagou o preço. Aleluia. Ele venceu a morte, ao terceiro dia subiu ao céu para me dar vida, para te dar vida. Aleluia. Glória a Deus. A segunda fase Meu da Deus. primeira ressurreição dá-se-á com a ressurreição daqueles que morreram em Cristo na era neotestamentária, e vai se cumprir com a vinda de Jesus na segunda vez. Oh, aleluia. A segunda fase da ressurreição, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 14, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e alarido de Deus, e os que dormiam em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele a encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Essa é a esperança do crente verdadeiro. Esta é a esperança do cristão. Eu não sou daqui, eu não vou ficar aqui. O meu espírito sente saudade do céu. Às vezes eu choro com saudade do céu. E alguém me disse assim: como você pode ter saudade do céu? Você nunca foi lá. Então eu vou te dizer: o Espírito que em mim habita, ele é de lá, ele veio de lá, e ele vai me levantar. E eu sinto saudade do A terceira fase da ressurreição, da primeira ressurreição, acontecerá no período da grande tribulação. Refere-se àqueles que João declara: não adoraram a besta, não se prostraram diante da imagem, não receberam sinal na testa, não receberam sinal na mão. E eles vão ressuscitar para reinar 1000 anos. O período da primeira ressurreição vai se fechar ali, quando o Senhor ressuscitar aqueles que foram mártires da grande tribulação. E agora nós estaremos reinando com o Senhor 1000 anos. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 20, versículo 4.
vi os tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados por amor de Jesus, e por testemunho da palavra de Deus, que não adoraram a besta, que não se prostraram diante da imagem, que não receberam o sinal na testa, que não receberam o sinal nas mãos, e que reinarão com o Senhor mil anos. Muito bem, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda ressurreição acontecerá depois do milênio, e nós já falamos aqui. Eles ressuscitarão para vergonha eterna, para condenação eterna. Mas escuta, estou terminando. Deus me trouxe aqui, e o propósito de Deus é te dar uma alerta. A Bíblia diz que nós, escuta essa guarda, sai daqui, falando para o diabo, não vem não, porque o Senhor tem me revelado grande salvação. Escuta, nós não fomos destinados à ira, mas a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito está a dizer à igreja. Assim te diz o Senhor, o primeiro, o último, o que foi morto, o que reviveu. Peguei. Não, tia. Não vale não, não vale não. Aqui.
Se você fizer isso aí, eu vou colocar você no YouTube. É. Zap Zap. Nem falou não. Deixa eu-